Boa noite. Mais uma vez aqui com vocês para dar continuidade à mensagem do capítulo 51 de Isaías, a última mensagem que eu trouxe. E eu me recordo em que eu estava falando a respeito de que se nós ficássemos pensando, limitando, restringindo a nossa vida apenas a esse tempo, a essa época, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas nós não somos dessas pessoas que apenas creem que a nossa vida se encerra aqui. Pode ter alguém que crê assim, mas eu estou falando nesta noite com aqueles remanescentes que estão na terra, que conhecem ao Senhor e que sabem que o profeta Isaías, no capítulo 51, está dizendo para você: não vos assusteis com o opróbrio dos homens, não vos turbeis com as injúrias, os insultos, as desonras desse tempo. Porque Deus está absolutamente soberano sobre o controle de toda essa situação. E a sua vida está guardada nele. E nós temos que entender que Deus tem os seus meios e proverá meios para nós estarmos passando por esse tempo. E não só passando por esse tempo, mas carregando outros. Porque nós temos a chave nas mãos. E vamos levá-los conosco nessa jornada que parece não ter fim, mas Deus já sabe como será o final. Ele já era antes que houvesse dia. Na passagem de Isaías então, ele está encorajando o povo como um porta-voz de Deus, como a boca de Deus, a não temer o opróbrio dos homens, nem a se turbar por causa das suas injúrias, porque eles seriam roídos como a traça, roem um vestido, e que o bicho os comeriam como a lã. Mas o profeta, ele está assegurando o povo a sua justiça e retidão através de Deus, que seria para sempre a sua salvação para todas as gerações. Nos versos de 1 a 8 do capítulo 51 de Isaías, há um debate sobre a compaixão e a retidão de Deus. Isaías está falando da descrença em relação à disposição de Deus de mostrar essa compaixão. Será que isso tem alguma coisa a ver com a nossa realidade? Às vezes pode passar por nossa cabeça, e na cabeça de algumas pessoas devem passar com certeza, que Deus é esse que permite tanta calamidade, tantos acontecimentos terríveis. Será que ele não se compadece? Será que ele não está vendo? Será que ele não percebe? Será que ele está em algum lugar descansando? Será que ele está deitado em alguma rede? Será que ele está caminhando com os discípulos? Será que ele está com as prostitutas, comendo com os fariseus? Onde ele está? O Deus de Israel, o Deus de todas as nações, de todos os povos, raças, línguas, aonde ele está? Talvez aquelas pessoas estavam, os fiéis com os infiéis, com certeza, tendo essa discussão. Nós vamos ver. No verso 1, no capítulo 1, ele diz: ouve-me, o chamado para ouvir. Ouve-me. No verso 4, ele deixa evidente
uma controvérsia, uma discussão, vós os que procurais a justiça. Atendei-me, povo meu, e exultai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. O profeta Isaías garantiu ao remanescente daqueles que estavam procurando ser fiéis a Deus, que não deixaria de restaurá-los. Deus está dizendo através do profeta que ele fará com que a sua justiça não seja anulada para conosco e nem a sua salvação. Ela durará para sempre. Quando o profeta menciona a rocha do poço, ou seja, a rocha que fostes cortados e para a caverna do poço em que fostes cavados, como está escrito aqui, olhai para a rocha, capítulo 1, capítulo 51, verso 1, parte B, olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Ele quer dizer, são figuras de Abraão e Sara. A menção do amor de Deus por esses antigos ancestrais tinha um propósito de assegurar os israelitas no exílio, naquele tempo difícil de opressão do exílio, na Babilônia, de que ele continuava a amá-los, e também no Egito, de que ele continuava a amá-los. Era ele o único quando eu o chamei. Era ele único quando eu o chamei. O abençoei e o multipliquei, falando de Abraão. O profeta faz uma argumentação do menor para o maior. Se Deus abençoou Abraão quando ele era uma única pessoa, quanto mais não abençoaria a incontável descendência de Abraão, que vivia nos dias do profeta. No verso 3, Isaías cita os lugares assolados e também o Éden de Deus. Essa imagem representa a mudança do mal, da maldição em bem. Haveria alegria e regozijo em lugar de tristeza. E o povo de Deus conquistaria de novo o paraíso perdido de Deus. Isso seria realizado por meio do servo sofredor. Quem é este? Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador, aquele que se deu por mim e por você. Nesse tempo, a justiça e a retidão de Deus seriam demonstradas a todos. E no versículo 6 ele começa a dizer: levantai os vossos olhos, céus e terra, toda a criação está a serviço da redenção de Deus. E os fiéis, quando ele diz, enfrentariam desafios à sua crença de que Deus cumpriria sua promessa de restaurar a nação. Nós vemos no capítulo 9, quando eles dizem, o profeta diz: desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Aqui, amado, o profeta relata primeiramente o lamento de Israel a Deus. Ele diz: desperta, desperta. E Deus responde: assim, que assim faria. Então, com um toque de ironia, Deus responde a Israel em duas ocasiões diferentes com as palavras: desperta, desperta. Você pode conferir no capítulo 51, no verso 17, no 52, verso 1, deixando claro que era Israel e não Deus que estava dormindo.
Deus não está dormindo. Havia uma discussão entre eles ali, entre os remanescentes. E havia fiéis e infiéis. E a discussão era: o que Deus está fazendo? Será que Ele não vai olhar por nós? Nas margens do rio de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos nos salgueiros que lá haviam. Penduravam as nossas harpas. E aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Parece que estamos vivendo um tempo assim, não é? Muita gente diz: cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? As igrejas fechadas. Mas nós somos a igreja. A igreja está viva, a igreja está aberta, a igreja está em pé. A igreja continua forte. Você está aí. Quando a gente pedia na igreja a oportunidade para louvar, para pregar, para tocar, para cantar, aqui o tempo. Chegou o seu tempo. Pega seu celular, põe diante de você e começa a cantar. Sempre vai ter alguém que vai ouvir. E sempre vai ter alguém que vai ser tocado por esse Deus maravilhoso que nesse tempo tão assombroso continua permitindo que você continue ouvindo a sua palavra. Mas vai chegar um tempo que essa palavra não vai mais ser pregada. E esse Espírito que está dentro de nós e que ainda nessa terra vai dos quatro cantos a todo momento buscando convencer os homens a se arrependerem dos seus maus caminhos e virem para o Senhor, que é a fonte de todo o amor e a salvação. Ele vai ser tirado também. Mas os remanescentes, quando eles indagavam e quando eles lamentavam: desperta, desperta, Deus, ele ironicamente olhava para aquele povo e dentro da sua sabedoria, de todo o seu conhecimento, ele dizia, olhava assim e dizia: são vocês que estão dormindo. Eu estou acordado. Eu sempre estive acordado. Mas eu vejo tudo ainda além de tudo isso. E posso garantir a vocês que eu tenho um lugar melhor. Eu tenho a chave de todas as coisas. Posso abrir qualquer porta. Posso fazer o que eu quero. Eu sou. O Senhor é. E basta. Mas, Senhor, eu vou para o Egito. E lá eu vou dizer o que para Faraó? Quem me enviou? O Senhor fala para Moisés: vai lá e diz para Faraó: eu sou, me enviou. Eu sou, me enviou. Deus não estava dormindo. O Salmo 74, verso 13 até o 14, essa imagem de um monstro foi emprestada para representar a conquista do Egito pelo Senhor, que resistiu ao nascimento de Israel. Ela liga primeiro o êxodo do Egito e segundo o êxodo da Babilônia com o ato criativo de Deus de criar o cosmos a partir do grande abismo. No verso 10, as águas caóticas, as águas primevas da época da criação. Lembrando do Gênesis, o êxodo de Israel, e retratado no escopo da maior vitória de Deus sobre o mal. Lembra do povo passando em terra seca? Aquele mar que se abriu, o mar vai se abrir de novo para nós. Nós vamos passar por esse tempo.
e vamos cantar do outro lado. Depois virão outras batalhas e nós vamos continuar guerreando como nosso Senhor e vencendo até o dia em que seremos e estaremos com o Senhor. Em Isaías capítulo 51, verso 15, ele diz: eu sou. Uma proclamação enfática de que Deus não é outro senão o Senhor. Eu agito o mar, bramem as suas ondas. O poder sobre o mar é uma representação do poder de Deus sobre toda a criação. Isaías, no capítulo 51, verso 16, ele fala: Deus abençoa ricamente o seu povo no passado e ele se dirigia agora a Jerusalém. Tu és o meu povo. A nação estava sendo renovada na aliança com Deus. E nos versículos de 17 a 23, Deus responde à acusação implícita ao lançar de volta para Jerusalém. A acusação de que era ela que estava adormecida. Era a nação de Israel que estava adormecida e precisava seguir adiante na direção da restauração da terra prometida. Então não fica aí pensando você que Deus está dormindo, que Deus não está cuidando de nós. Continua, prossegue. Vai avante. Que Deus tem coisas melhores e maiores para nós. Suas promessas são infindas e são eternas e não falham. E esse Deus não muda, Ele é o mesmo. Podemos claramente perceber aqui sobre a justiça e a salvação de nosso Cristo. Desperta, desperta, é um imperativo duplo. Assim como em 52, verso 1 e 11, mas no livro de Efésios, está escrito assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Isaías capítulo 55, verso 15, 51, verso 15, pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Isaías 5:15. Em Isaías capítulo 51, verso 16, diz assim: mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus é santificado em justiça. No versículo 9, no versículo 6 do capítulo 9 de Isaías, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E no capítulo 13, verso 4 de Isaías, ele diz: já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de ruínas e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa a revista às tropas de guerra. Isaías capítulo 24, versos 14 a 16. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar, por isso glorificai o Senhor no oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel, dos confins da terra, ouvimos cantar, glória ao justo. Você pode dizer comigo, glória ao justo. A sobrevivência de Israel, em última análise, deveu-se não à fraqueza do exército inimigo, mas ao poder soberano de Deus. Sobreviventes, os ataques deles contra Judá teriam sido tão severos que alguns de seus cidadãos sobreviveram apenas devido à fidelidade de Deus às suas promessas. E assim será com você nesse tempo. Pela fidelidade de Deus, a igreja, o seu povo, nós iremos sobreviver. Os ataques são fortes, são fulminantes. O tempo é realmente angustioso, mas Deus está conosco e nos fortalecerá a cada dia do
nascer do sol, até o ocaso. Seja bendito o nome do Senhor, o Deus que se inclina para ver o que se passa aqui embaixo, em cima nos céus, embaixo na terra. Ele se inclina para você. O profeta então encoraja o povo a fazer parte desse remanescente fiel e a manter a esperança nas grandes bênçãos reservadas a esse grupo. E foi assim que aconteceu no exílio. Eles voltaram para Jerusalém. Os muros estavam queimados, as portas queimadas, os muros caídos. Mas Deus levantou novamente o seu povo. O templo foi reconstruído, a palavra foi trazida novamente ao coração dos homens daquela época. E Deus, nesta hora, Ele está se lembrando nem do tabernáculo de Moisés, nem do templo de Salomão, nem de Herodes, mas Ele está lembrando do tabernáculo de Davi, que tinha a adoração 24 horas por dia, dos 7 dias da semana, com mais de 4.000 levitas. Uma adoração constante. Chegou o tempo de nós vencermos a batalha pelo poder da fé, da oração, do jejum, da leitura da palavra, da proclamação da palavra, da afirmação do que a Bíblia diz, de quem somos, que somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Nem a morte, nem a guerra, nem perigo, nem espada, nem altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e não será também essa pandemia. O povo de Deus havia se tornado semelhante aos ímpios habitantes das cidades cananeias que foram totalmente destruídas. Sodoma e Gomorra simbolizam os reinos desse mundo sobre os quais repousa o iminente julgamento de Deus. Realmente, o mundo se encontra mais ou menos assim para pior, como nos tempos de Sodoma e Gomorra, como nos tempos de Noé. Nós olhamos e já não damos mais credibilidade a mais nada. Parece que tudo é só mentira, tudo é só engano, tudo é só... Mas a Bíblia vem se cumprindo. Mas há um remanescente fiel. Há um povo nessa terra que ama a Deus, ama o Senhor Jesus, que foi transformado por Ele, que foi resgatado por Ele, que foi tirado de um exílio, talvez muito pior do que esse tempo que nós estamos passando. Tem exílios dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, que é muito pior do que uma pandemia. E você já venceu. E nós precisamos encontrar em Cristo a força para superarmos e ainda fortalecermos os homens na terra. Abrirmos os olhos de que Jesus está voltando, de que os dias são maus, de que a palavra vem se cumprindo e que nós precisamos mais do que nunca nos agarrarmos a Deus e não soltarmos mais, porque pode acontecer a qualquer momento, como de rápido, súbito, também o chamado de Deus para nós subirmos com Ele. Não sabemos o dia de amanhã, se vamos acordar com vida. Mas eu quero, para finalizar, eu quero deixar a palavra de Isaías, capítulo 51, verso 21, que nós estamos esmiuçando nessa noite.
Isaías capítulo 51, verso 21 diz assim: pelo que agora ouve isto, ó tu que estás aflita, embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Amém? Eu queria agradecer você que me ouviu. Depois medita no capítulo 51 de Isaías, 1 Pedro 2, verso 9, 6, 7, 8, 9. Vai lá, medita, que Deus vai falar melhor no seu coração. E agora, por favor, mais um pedido. Eu queria que você, por um segundo, fechasse os seus olhos, que eu vou estar orando e nós vamos estar encerrando esse momento nessa noite. Senhor, muito obrigado, porque quando o profeta Isaías foi usado para profetizar as nações na sua época, o Senhor já tinha em mente todo um futuro muito distante e que alcançaria todos nós, que fortaleceria todos nós, porque o Senhor diz do alto agora, nesse momento, para todos aqueles que te conhecem e aqueles que estão dizendo desperta, desperta, com coisa que o Senhor está dormindo, ou alguém possa imaginar que o Senhor pudesse estar descansando. E o Senhor, nesta hora, ironicamente, olha para nós e diz: são vocês que estão dormindo. Desperta, povo meu. Eu posso pleitear essa causa de vocês. Então, em nome de Jesus, que essa palavra nesta noite acenda um fogo, uma chama no nosso espírito, Deus, que possa nos revitalizar, recobrar as nossas forças e as nossas energias, para podermos, Pai, atropelarmos esse tempo presente no Senhor, com fé no Senhor, e vencermos. Aliás, a tua palavra nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Então a convicção nossa nesta noite é que o Senhor já nos deu a força necessária e já vencemos esse tempo, então só queremos te agradecer em nome de Jesus. E aqui eu me despeço. Até a próxima, com muita alegria, e espero que você seja ricamente abençoado nessa noite com esta palavra. Fica com Deus.